boa noite, irmãos. Louvamos a Deus pela vida de todos, depois de uma manhã abençoada com o estudo da Palavra de Deus. Temos, meus irmãos, muitos irmãos da igreja precisando das nossas orações. Eu quero destacar algumas, temos outras, mas eu gostaria que os irmãos até me mandassem informações sobre outros irmãos, até mesmo familiares dos irmãos que estão enfermos. Nós temos a irmã Anair, temos o irmão Marcelo, temos a irmã Eudes, temos o irmão do pastor Palinha, lá no Rio de Janeiro, temos a irmã Graça, temos a irmã Rosa, né? Está para fazer uma cirurgia, eu não tenho informação se já fez, mas vamos continuar orando por todos, né? Orando por toda a igreja, orando pelos pastores. Meus irmãos, com certeza Deus vai, então, nos abençoar. Nesta noite, irmãos, nós vamos estudar um tema muito interessante, levando Deus a sério. O texto é Gênesis capítulo 1, verso 1, e Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. Então nós vamos orar, porque no próximo domingo teremos o encerramento da campanha de missões nacionais. Então vamos continuar orando por missões, porque a campanha continua, encerrando então no próximo domingo, no dia 11. Então, os irmãos que ainda não deram a sua oferta, ainda não contribuíram, ore a Deus, e aquilo que Deus colocar no seu coração, você o fará para a glória de Deus. Vamos estar em oração, porque Deus vai nos abençoar nesta noite. Estamos juntos, irmãos? Sim, eu creio, para a glória do Senhor. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Olá, crianças, boa noite! Tudo bem com vocês? Tia Val tá de volta. Nessa noite vamos continuar falando sobre missões, né? E no próximo domingo será o encerramento da campanha, que certamente deixará muita saudade, né, amiguinhos? Então, a tia Val trouxe uma convidada muito especial para falar sobre missões para crianças, que é a tia Luciana, tá bom? Então vocês assistem com bastante atenção, tá, amiguinhos? E a gente já volta. Até já! Boa noite, pessoal. O tema de missões nacionais de 2020 é Porque Ele me amou. E a divisa de missões nacionais, que se encontra em 1 João 4,19, é Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu demonstro meu amor amando todas as pessoas sem distinção. Eu demonstro o amor multiplicando e compartilhando a palavra de Jesus com todos. Demonstro esse amor orando por meus amigos da escola, vizinhos e por todos. E eu demonstro esse amor repartindo o que tenho com aqueles que precisam. Eu amo porque Ele me amou primeiro.
quero ser a criança que vai ajudar a contar o seu plano de amor. Porque Ele me amou, quero a todos falar, anunciar e viver pra Jesus divulgar. Eu amo, multiplico, oro e reparto ao Brasil. Eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. Eu amo, multiplico, oro e reparto ao Brasil. Eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. Papai do céu, obrigado por todos os missionários e todos e pela historinha que vamos ouvir agora mesmo. Em nome de Jesus, amém e amém. Oi, crianças! Hoje quem vai contar a história para vocês sou eu, a tia Luciana, tá bom? A parábola da lamparina. Você conhece uma lamparina? A gente conhece a lâmpada, né? Na nossa casa tem lâmpada, mas lá no tempo de Jesus não tinha lâmpada, tinha uma lamparina. E sabe o que tinha dentro da lamparina? Azeite. Aquele que põe na salada? Isso, mas o de lá devia ser mais gostoso. Então, dentro daquela lamparina tinha azeite, um óleo para o fogo ficar aceso. Então tinha que ter o óleo, acendia e aí saía um foguinho, né? Ficava aceso para ela iluminar o caminho. E certa vez Jesus estava num Monte das Oliveiras. Já ouviu falar? Lá no Monte das Oliveiras, ele olhou para um lugar mais alto ainda e viu uma casa iluminada, e lá naquela casa tinha uma festa. Aí ele contou uma história de um casamento, que lá era diferente. O noivo ia para a casa dos pais da noiva e lá, com os convidados que já estavam lá, eles iam caminhando, ninguém ia de carro não, caminhando até o local onde ia ser a festa. Algumas pessoas, em vez de ir para a casa do pai ou da noiva, encontrava com eles no caminho. E aí o noivo foi lá, encontrou com a noiva, foi para a casa dos pais dela, mas nem todos os convidados estavam lá e eles foram andando. Tinham 10 moças que foram convidadas. E aí elas estavam se arrumando, elas queriam ir para a festa, né? 5 levaram a lamparina com azeite, mas levaram um pouquinho reserva. Vai que o noivo atrasa, a noiva atrasa, né? Então elas levaram a lamparina com óleo dentro e levaram um pouco reserva. 5 moças fizeram assim. Outras 5 só levaram a lamparina com óleo que estava dentro e foram embora. Aí o noivo demorou para passar. E as 5 moças ajuizadas, inteligentes, que levaram o azeite reserva, pegaram o reserva, porque o noivo demorou. Quando ele passou, o dela já tinha acabado, né? Demorou muito. Aí, quando o noivo passou, elas pegaram aquele azeite reserva, colocou na lamparina e acendeu de novo. E aí, elas foram pra festa. As moças sem juízo não tinham azeite reserva. Quando o noivo passou, acendeu a lamparina? Não acendeu. Mas agora, vou te mostrar uma história em desenho animado dessa parábola. Muito mais bonito do que eu contando. E aí você vai ouvir essa história animada. Presta atenção. Já volto, hein? Espera aí. Eu adoro histórias. E você? Bom, a história que eu vou contar hoje é sobre 10 moças que foram convidadas para participar de um casamento muito especial. A tarefa delas era iluminar o caminho para o noivo passar, usando as suas lâmpadas com óleo. Elas se arrumaram e deixaram tudo pronto para quando o noivo chegasse. Mas ele demorou tanto, que elas pegaram no sono. Era meia-noite e alguém gritou: "O noivo está vindo!" Elas acordaram no susto, pegaram as suas lâmpadas para iluminar o caminho para ele, mas adivinha só, o óleo das lâmpadas de 5 delas tinha acabado.
E as outras 5 não podiam emprestar, senão todas ficariam sem óleo suficiente para chegar à festa de casamento com o noivo. Ufa! Chegamos à festa de casamento. As 5 virgens que tinham óleo extra suficiente acompanharam o noivo e cumpriram sua missão. Por isso, puderam entrar e participar desse momento tão especial e importante. Como eu disse no começo da história, esta era uma festa muito importante para mim. Todos já tinham sido convidados há muito tempo, mas ao invés de se prepararem para me encontrar, perderam tempo com outras coisas. Eu contei essa história para mostrar que um dia, muito em breve, eu vou voltar para encontrar com todos vocês. Mas ninguém sabe quando será, por isso precisam estar sempre prontos. Você quer se encontrar comigo logo, logo? Então, prepare-se, porque esse dia está chegando. Voltei! Nessa história, Jesus deixou claro que quem não se preparar agora não poderá participar da festa lá no céu quando ele voltar, entendeu? A lamparina é a palavra de Deus, a Bíblia, certo? Isso. O óleo representa o Espírito Santo. Algumas pessoas que esperam Jesus estão preparando o coração. Você está preparando o seu coração para o encontro com Jesus? Pois é. Nós estamos, mas outras não estão. Como isso acontece? Como pode preparar o coração? Como o óleo da parábola deve ser guardado em uma vasilha de reserva, o Espírito Santo deve ser guardado no nosso coração. Agora, quais as atitudes que deixam a nossa lamparina acesa? Quais atitudes? Você sabe alguma? Fala aí. Muito bem, ler a Bíblia todos os dias, orar todos os dias, pedir a ajuda de Deus para a gente obedecer. Obedecer quem precisa obedecer. Não é só papai e mamãe que a gente tem que obedecer. Várias pessoas a gente precisa obedecer. Mas o que deixa a nossa lamparina apagadinha? Sabe aí? Isso, não orar, não ler a Bíblia, não falar de Jesus. E agora nós estamos no mês de missões, não é? E no mês de missões, grava aí 4 palavrinhas: amo, multiplico, oro e reparto. E aí, com a nossa lamparina cheia de óleo do Espírito Santo, a gente vai ajudar os missionários. Vocês podem ajudar orando. Se tiver ofertinha, ofertando, que é a parte de repartir. Cuida da sua lamparina, hein? Deixa ela sempre cheia. Não deixe de ler a Bíblia e orar. Tchau! Então, amiguinhos, que bênção, né? Que a Luciana falou. Vamos manter as nossas lamparinas sempre cheias do azeite. Que o azeite significa a presença de Deus em nossas vidas, né? Agradecemos muito a tia Luciana por nos trazer esse estudo tão maravilhoso para crianças. Que Deus continue abençoando a vida dela ricamente, né, amiguinhos? E também não poderíamos deixar de parabenizar a tia Antônia. Tia Antônia fez aniversário essa semana. Feliz aniversário, tia Antônia, mais uma vez. Tudo de bom. Que Deus continue abençoando a sua vida de forma tremenda. Muitos anos de vida, tá? E as nossas crianças fizeram uma pequena homenagem para a tia Antônia, para presentear nesse dia tão especial, tá, tia Antônia? Beijos. Hoje neste dia lindo, nessa data tão sublime, vamos nós comemorar pela vida que Deus deu. Somos gratos ao Senhor pela data repetida. Parabéns para você por mais um ano de vida. Glória, aleluia. Parabéns para você, que isso possa repetir muitos anos com prazer, e que o
que te abençoe, Deus que te ilumine, e que toda a sua vida você possa ser feliz. Eu desejo a você só a felicidade, que o amor de Deus esteja pra eternidade. Glória, aleluia, parabéns para você, que isso possa repetir muitos anos com prazer. Consigo imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou no início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou no início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Já é o bastante Deus reconhecer. E assim, amiguinhos, a tia Val vai encerrando por aqui, né? Mais um domingo. E que Deus venha nos conceder uma semana abençoada e a paz para cada um de vocês, para seus familiares. Fiquem com Deus, tá? A tia Val tá com muitas saudades, tá bom, amores? Beijo, tchau! Contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a
perfume precioso, gozo traz ao coração, sendo por Jesus aceito, tu receberás perdão. Voz do céu que dizia: eis que o tabernáculo de Deus aqui está. Ele habitará diante do seu povo, para sempre será o seu Deus. Toda lágrima dos olhos limpará, pranto não haverá, não mais tristeza, morte ou dor, pois tudo para trás ficou. Assentado sobre o trono, ele diz: tudo novo farei. E estas palavras escrevi já, pois são verdades fiéis. E feito está, feito está, feito está, feito está. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Filho de Deus, Rei dos Reis, o Senhor de tudo, enfim. Messias, Jeová, Príncipe da paz, tem poder sobre terra e mar, tudo fez para nos salvar. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Filho de Deus, Rei dos Reis, o Senhor de tudo, enfim. Messias, Jeová, Príncipe
Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Filho de Deus, o Rei, o Senhor dos Reis, o Messias, Jeová e Jeová. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, Filho de Deus, Rei dos Reis, o Senhor de tudo, Messias, Jeová, Príncipe da paz. Ele é o Alfa e o Ômega, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Messias e Jeová, o grande eu sou pra sempre. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, Filho de Deus, Rei dos Reis, Senhor de tudo, enfim, é Senhor. Levar Deus a sério é tudo que eu quero, é levar Deus a sério. Quero levar Deus a sério, é tudo que eu quero, é levar Deus a sério. Como falei, meus irmãos, na parte introdutória do nosso culto, o tema desta noite é um tema muito interessante, levando Deus a sério. Você pode repetir? Aí quem está ao seu lado, levando Deus a sério. Então, abra sua Bíblia em dois textos. Primeiro texto, Gênesis capítulo 1, verso 1. Depois, Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. Então, Gênesis capítulo 1, verso 1, é o primeiro versículo da Bíblia, né? O primeiro versículo do livro de Gênesis, diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Agora, abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 1. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Muito bem, irmãos. Levar Deus a sério é, meus irmãos, nas atitudes. Às vezes, nós tomamos certas atitudes que não são do agrado de Deus. Deus não aprova as atitudes que nós estamos tomando. Então, qualquer uma das atitudes que nós venhamos a tomar, seja ela pessoal, seja ela em família, seja ela em igreja ou na igreja, até em âmbito da Associação Litorânea, da Associação Batista Fluminense, ou melhor, da Convenção Batista Fluminense, da Convenção Batista Brasileira. Então, qualquer atitude que as instituições venham a tomar, com certeza, meus irmãos, nós precisamos tomar essas atitudes pensando em levar Deus a sério nas atitudes. Levar Deus a sério acreditando totalmente no poder de Deus. Então, nós vamos entender de que precisamos tomar atitudes, precisamos, nessas atitudes, levar Deus a sério, mas nós precisamos acreditar totalmente no poder de Deus, na graça de Deus. Meus irmãos, no livro de Gênesis nós sabemos, nós entendemos, né, que no princípio Deus criou os céus e a terra. Então, algo que Deus criou sempre vem a ser, meus irmãos, a sério. Deus sempre levou tudo a sério.
desde então da sua criação. Então nós precisamos levar Deus a sério, mas acreditando totalmente no seu poder. Precisamos entender dessa forma. Levar Deus a sério fazendo bem a todos. Principalmente, diz a Bíblia, aqueles domésticos da fé, aqueles que participam da mesma fé e da mesma ordem. Então, vale a pena, irmãos, fazer o bem. Tratar bem as pessoas, ajudar as pessoas. Nesse tempo de pandemia, irmãos, é algo muito importante. Os irmãos sabem que nessa semana, nós tivemos então, na semana passada, nós tivemos uma chuva considerável, foi um dilúvio que aconteceu não só na cidade de Araruama, mas em várias outras cidades. Mas ali na região da Igreja Batista de Jardim Caiçara, né, hoje chamada Igreja Batista de Bananeiras, e, irmãos, muitas casas, muitas famílias desalojadas. A Igreja Batista, ela teve um papel muito importante, que foi ajudar a comunidade no seu trabalho, arrecadando alimentos. Veio no grupo dos pastores para que os pastores pudessem ajudar. Então, irmãos, é fazer o bem. Fazer o bem independentemente da sua crença, da sua religião, aonde de fato essa pessoa tem adorado, de como ela tem adorado. Independente de qualquer coisa, nós precisamos então fazer bem a todos. Mas precisamos verificar se na nossa igreja tem alguém com alguma dificuldade. Nós precisamos então fazer o bem como igreja e até mesmo individualmente. Então, levando Deus a sério, numa vida totalmente em suas mãos. Então, irmãos, você quer levar Deus a sério? Então, coloque a sua vida nas mãos de Deus. Quando nós vamos, então, apresentar um bebê, né, o nosso filho, ou o pastor, quando apresenta vários bebês na igreja, a família está dizendo, Senhor, eu estou entregando a vida deste menino, desta criança, com este primeiro mês, esse segundo mês de nascimento, nas suas mãos. Então, quando isto acontece, irmãos, Deus, então, haverá, então, de nos abençoar. Deus, então, irmãos, é um ser supremo. Deus é único. Deus é infinito. Deus é criador. É sustentador do universo. É espírito pessoal. E subsiste, irmãos, em 3 distinções: Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, a Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, irmãos, Deus, ele é santo. Deus é justo. Deus é amoroso. Deus é perdoador dos que se arrependem. Ou seja, aqueles que se colocam nas mãos do Senhor, aqueles que se arrependem pela sua dificuldade, pelo seu pecado, pela sua transgressão, pela sua falha pessoal. Ele então, meus irmãos, com certeza, ele é santo, ele é justo, ele é amoroso, ele é perdoador dos que se arrependem. O ateu diz que ele não existe. É um agnóstico, quer dizer, pode ou não existir. Então, o ateu sempre tem essa dificuldade desse entendimento. Eu sou ateu. Mas se alguém pisar no seu pé, a primeira palavra que ele vai falar é a seguinte: meu Deus! Ele vai falar isso. Ora, se ele não acredita, como é que ele suplica a Deus nos momentos mais difíceis? Então, irmãos, o ateu diz que ele não existe, o agnóstico, né? Ele pode ou não existir segundo a interpretação. Mas o crente sabe que Deus existe e afirma: nele vivemos, nos movemos e existimos. Como também alguns dos poetas disseram: somos também sua geração. Atos capítulo 17, verso de número 28.
Então a palavra de Deus é fonte de alegria para todos nós. Então, irmãos, algo muito importante e para os nossos dias, A palavra de Deus ela é fonte de alegria para todos nós indistintamente. Então pensemos em Gênesis capítulo 1, verso 10, na nova tradução da linguagem de hoje. Olha, eu deixei a Almeida 21, agora estamos na nova tradução da linguagem de hoje. Então diz assim: Deus pôs na parte seca o nome da terra, e nas águas que se haviam se ajuntado, ele pôs o nome mares. E Deus viu o que havia feito era bom. Quando nós lemos esse texto, nós vamos traduzir esse texto da seguinte forma: Deus tem muita alegria no que Ele criou. Deus tem muita alegria no que criou. Deus tem alegria em toda a natureza que o homem quer acabar. Não é verdade? Nós temos aí nos nossos dias as queimadas. Algumas são por força da própria natureza e outras não são porque o homem quer acabar então com a riqueza que nós temos, que o Brasil, na verdade, é o país que tem a maior fonte de riqueza, de fontes naturais, é exatamente o nosso querido Brasil. Então, Deus tem muita alegria na criação do homem. Somos imagem e semelhança de Deus. Vamos então a Gênesis capítulo 1, verso de número 26. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, essa vontade de Deus de criar o homem, depois de que criou toda a natureza, os céus e a terra, como já lemos no texto anterior, como os irmãos já conhecem, todos nós conhecemos como aconteceu a criação, Deus então disse o seguinte: façamos o homem a nossa imagem, conforme então a nossa semelhança. Então nós vamos entender, irmãos, que isso é importante para as nossas vidas. Isso é importante nós entendermos que nós somos frutos da criação de Deus. Foi Ele então que nos criou. Foi Ele então que nos deu então esta oportunidade. Então, toda vez que uma etapa ela é realizada, Deus vê o que fez e se alegra do resultado. Ele tudo fez perfeito. O homem é perfeito. A natureza é perfeita. Meus irmãos, nós temos que ter nitidamente esta consciência. Se há algo errado, é pela vontade do homem, pela vontade própria do homem. É uma proposta individual. Ele quer que as coisas aconteçam de uma forma errada, não, consequentemente, pela vontade de Deus. Então, Deus vê o que fez e se alegra do resultado. Ele fez tudo perfeito. No dia a dia, estamos sempre cobrando resultados. Então, cobramos resultados em casa, cobramos resultado com os filhos, todo investimento que estamos fazendo, cobramos resultados. Na igreja, irmãos, onde exercemos nossa função, qual o resultado do nosso ministério? Então aí eu vou pensar, falando da igreja neste momento, qual o resultado do meu ministério, do ministério pastoral? Então, nós estamos sempre fazendo avaliações, nós estamos sempre cobrando. Há pessoas que cobram muito, mas sabendo que às vezes aquele que cobra muito não realiza muito. Isso é importante que se diga. Podemos até cobrar com muita oração, com muita paciência, com muita dedicação, saber como falar com as pessoas. Então Deus requer disso. Levar Deus a sério é nós ponderarmos, é nós vivenciarmos em conjunto, sabendo que, entendendo então a vontade de Deus.
Deus, então, ele se alegra quando mantemos a nossa fidelidade a Ele, como todo-poderoso, como poderoso Ele é, em todos os sentidos. Tudo que viermos a fazer, precisamos fazer bem. Devemos olhar para o que fazemos e vermos se fizemos da melhor maneira que nós poderíamos. Então é importante, meus irmãos, que isso se diga. Então Deus, ele se alegrou em fazer o mundo, em fazer todas as coisas que nele há, e ele se alegrou porque o texto bíblico lá em Gênesis diz que quando ele fez o homem, ele disse que era muito bom. As outras obras da criação, ele disse que era bom. Mas quando fez o homem e a mulher, ele disse então que era muito bom. Então devemos olhar para o que fazemos e ver se o fizemos da melhor modo que poderíamos fazer. Então eu quero dizer, seus irmãos, que eu tenho isso no meu coração. Quando para Deus nós temos que fazer o melhor. Para a família, para a minha família, para as famílias da igreja, precisamos fazer o melhor, precisamos dar o melhor, precisamos fazer o bem a todos, precisamos investir, meus irmãos, para fazer bem a todos. Devemos fazer como Deus. Ao criar o mundo, ele olhava com prazer as suas obras. Interessante, né, irmãos? Bonito isso. Ao criar o mundo, ele olhava com prazer para as suas obras. Então a alegria, ela deva ser o nosso estilo de vida. Se fizermos ou se fazemos o que devemos fazer do melhor modo que fomos capazes. Então nós temos que pedir. Se faltar sabedoria a realizar alguma coisa para Deus, nós vamos orar, vamos encontrar na Bíblia subsídios para que nós venhamos a fazer melhor para Deus, porque Ele merece o melhor de Deus. Isso, meus irmãos, é levar Deus a sério. Então, Deus então teve alegria ao criar todas as coisas e viu Deus que tudo era bom. Então, eu estou confirmando o que eu já disse anteriormente. Então, Deus teve alegria ao criar todas as coisas e viu Deus que tudo era bom. Então, eu quero concluir a mensagem desta noite e eu quero então fazer algo aqui que os irmãos até mesmo já tenham conhecimento. Mas vamos trabalhar. Ter alegria em Deus. Então, ter alegria em Deus, Criador e sustentador de todas as coisas. Ter alegria em Jesus, como nosso Salvador e Senhor. Então nós temos que ter esta alegria. Na igreja, ser um crente alegre. O que diz então as frases do hino de número 403 do cantor cristão? Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Ando sempre alegre, Cristo me salvou. Meus irmãos, que mensagem, meus irmãos, a igreja deve anunciar neste tempo. Mas pastor, estamos no tempo de pandemia? Como ter alegria onde tem muito sofrimento? Como ter alegria desta forma? Então, eu alegre, vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Ando sempre alegre, Cristo me salvou. Ter alegria, irmãos, com a família. Então, ter alegria da nossa família, ter alegria da esposa, do esposo, dos filhos. Irmãos, que algo extraordinário para nós. E finalmente, meus irmãos, ter alegria em Deus, em Jesus, na igreja e na família. Isso é levar Deus a sério. Que Deus nos abençoe nesta noite, é a nossa oração. Amém.
abraçá-lo e dizer obrigado por me dares um lar. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar, para viver no lar. Cantarei com aqueles que foram estrangeiros como eu e você, mas viveram com fé na promessa e venceram o mundo também. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar, para viver no lar. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá